Olá, turmas do segundo ano, tudo bom? Aqui é o professor Wagner, professor de Geografia da Escola Tenil. Hoje a nossa conversa é sobre população brasileira. População brasileira é a Geografia frente A, unidade 1, capítulo 2. Presta atenção. Geografia frente A, unidade 1, capítulo 2. Pessoal, falamos de população brasileira. Antes de cairmos nesse conteúdo, é extremamente importante nós tirarmos uma dúvida conceitual que a própria apostila nos chama a atenção com relação a isso, que é em relação à população e povo. É muito comum falarmos de população referindo-se ao conjunto de pessoas, mas população é um termo que vem da ecologia, que refere-se ao conjunto de animais e conjunto de plantas. Quando referimos aos conjuntos de pessoas, nós estamos nos referindo então ao povo. É extremamente importante. Às vezes pode cair algum conteúdo, né? Vocês que podem fazer aí o Enem como treineiro, falando sobre população e biologia, e vocês acharem que esteja errado quando refere-se ao conjunto de animais ou plantas. Beleza? Pessoal, falamos da população brasileira agora. Nós temos três características extremamente marcantes da população brasileira. A primeira é essa grande diversidade que a população brasileira tem por conta dos colonizadores, por conta dos imigrantes, essa grande riqueza cultural que ocorreu a partir do quê? Dessa miscigenação de culturas entre imigrantes e povos nativos, e ainda assim uma grande desigualdade social. Porque se pensarmos em todo o território brasileiro, que é imenso, e pensarmos de população e acesso de população aos recursos tecnológicos, aos recursos de transporte e comunicação, toda a população não é igual. A população do Sudeste não tem as mesmas características, mesmo acesso à informação, como as pessoas da região Norte, da região Nordeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Beleza, pessoal? Continuando, falamos da população brasileira, nós estamos falando de 210 milhões de habitantes, a quinta maior população do mundo, pessoal. E ainda nessa caracterização da população brasileira, a apostila nos mostra, nos ensina e nos traz então a nossa matriz étnica brasileira. Essa matriz étnica brasileira é composta por três etnias: portugueses, indígenas e africanos. Quando falamos dos portugueses, nós temos que pensar dos nossos colonizadores, daqueles que colonizaram as terras brasileiras. Indígenas são os povos nativos que já existiam antes mesmo da chegada dos colonizadores, e os africanos, que vêm com uma grande influência cultural, que vieram para suprir a necessidade, e a revolta dos indígenas enquanto os colonizadores. Falamos de matrizes étnicas da população brasileira. É importante nós falarmos então dos povos tradicionais. Quando nós nos referimos a essas matrizes étnicas, nós também nos referimos ao que o conteúdo nos ensina como povos tradicionais. E como povos tradicionais, são aqueles povos que têm uma própria organização, assim como os negros, os africanos e assim como os nativos, os indígenas. E hoje nós temos então o que a gente chama de reservas indígenas. O que são essas reservas indígenas, pessoal? Nada mais é do local onde os indígenas tinham a sua moradia, aonde eles se organizavam da sua própria forma. E nós temos também as comunidades quilombolas. Esses negros, esses africanos que eram escravizados e que conseguiam fugir dos seus donos, eles montavam sua moradia num determinado local. E esse local onde eles montaram as suas moradias é conhecido como quilombolas. Falando dessas matrizes energéticas, falamos dos povos tradicionais. Agora é importante nós falarmos dos imigrantes. Quem são os principais imigrantes da população brasileira? Se atentem: os italianos, os alemães, os espanhóis, os japoneses e os sírio-libaneses. Pessoal, preste atenção nos japoneses e sírio-libaneses.
Vamos começar com a capital do nosso estado, o estado do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Para vocês terem uma ideia, Campo Grande tem a terceira maior colônia de nipo-brasileiros do Brasil, com aproximadamente 15 mil habitantes até a quarta geração. Imagine você ir na feira central de Campo Grande e não ter os japoneses ali na feira central com yakisoba e com várias outras comidas típicas do Japão. Os imigrantes são extremamente importantes por conta da cultura e por conta do desenvolvimento econômico. Um outro exemplo que eu dou para vocês com referência à importância dos imigrantes para a população brasileira é a dos sírios-libaneses. Na nossa região de Corumbá, nós temos aqui uma colônia significativa de sírios-libaneses. Agora pense economicamente no nosso centro comercial corumbaense. Pense vocês aquele centro de Corumbá sem os libaneses, sem os sírios-libaneses, sem os bolivianos. Como seria o nosso centro comercial corumbaense? Quando eu falo dessa importância dos imigrantes, estou falando que, além dessa importância cultural, porque ocorre uma miscigenação cultural entre nativos e imigrantes, nós também estamos falando dessa importância econômica, porque eles também ativam a economia, eles trazem novidades dos seus países de origem, eles trazem formas de organização econômicas que acabam contribuindo para a base econômica da região. Por exemplo, os italianos foram muito importantes, principalmente na época dos cafezais no Brasil, na região de São Paulo, na região sudeste brasileira. Falando ainda, pessoal, desses imigrantes, demos essa caracterização geral da população brasileira e nem só de rosas é feita o mundo. Se tem rosa, tem espinhos. E qual que é o espinho da população brasileira? Quais são os dois problemas que a população brasileira ainda nos traz? O racismo e o machismo. O racismo, pessoal, está ligado, ainda à questão da negritude, ainda está ligado à presença dos negros, dos brancos, acesso de diversas tecnologias, acesso de empregos, está ligado a essa questão de raça. E quando a gente fala desse machismo, por mais que não pareça, ainda existe o machismo quanto à presença da mulher no mercado de trabalho. E hoje as mulheres estão tomando conta das atividades que eram comuns ser somente de homens. E muitos homens, por conta da força de vontade da mulher, por conta do desempenho da mulher de correr atrás, estão perdendo empregos por conta da presença da mulher. Mas isso não significa que isso é um problema, mas significa que as mulheres estão correndo atrás da igualdade no meio do trabalho, no mercado financeiro. Beleza, pessoal? Tudo esse nosso resumão com relação à população brasileira refere-se aí às páginas 45 e 55 da nossa apostila poliedro. E como um exercício prático desse conteúdo que é bem tranquilo, bem fácil, eu deixo para vocês aí em casa resolverem os exercícios da página 58 a 68. Pessoal, qualquer dúvida me liguem, me mandem mensagem. Eu deixo aqui para vocês o meu contato e o meu e-mail. Um grande abraço, professor Wagner Toloni.